Quando falamos de seleções da América do Sul, a seleção brasileira sempre está no centro das atenções. Mas recentemente, uma declaração de Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, chamou bastante a atenção. Em uma entrevista para a mídia, ele fez análises impactantes sobre o Brasil e o que podemos esperar para o futuro da seleção canarinha. A questão é, será que a seleção brasileira, que sempre foi considerada uma das maiores do mundo, terá que se reinventar de fato para manter seu posto de potência no futebol? O que será que o treinador colombiano pensa sobre isso? Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, não é de fazer declarações vazias, e ele deixou claro que a seleção brasileira, mesmo passando por um momento de renovação, continua sendo uma das favoritas nas competições que virão. Mesmo com mudanças na equipe, o Brasil segue sendo o Brasil. É um time que possui talento de sobra. Não importa se a geração está mudando ou não, a qualidade técnica sempre estará lá, disse Lorenzo. Essas palavras não são só elogios vazios. Lorenzo reconhece que, com a chegada de novos jogadores e com a saída de outros mais experientes, o Brasil pode estar em um processo de adaptação, mas não é uma equipe que, por isso, perderá sua força. Ele sabe que, em competições como a Copa América, o Brasil sempre será uma ameaça. A pressão, no entanto, será maior. Eu sei como é estar na pele de um técnico de uma seleção como a Colômbia, onde a pressão de ganhar sempre está lá. Agora imagina o que é ser o técnico do Brasil, com a expectativa de sempre vencer e conquistar títulos. Isso cria um ambiente onde o erro é quase impensável, comentou Lorenzo, fazendo uma análise sobre a pressão constante em cima do Brasil. Falando sobre renovação, o técnico colombiano fez questão de frisar que a seleção brasileira de 2025 terá uma base muito jovem. Jogadores como Vini Júnior, Rodrigo, Antony e outros jovens talentos têm mostrado ao longo dos últimos anos que podem ser a espinha dorsal do time. Lorenzo afirmou que, ao olhar para essa nova geração, vê muita vitalidade e qualidade técnica, e acredita que o Brasil conseguirá manter o nível de competitividade mesmo com uma mistura de jogadores mais jovens e outros mais experientes. Mas será que isso será o suficiente para manter a hegemonia na América do Sul e quem sabe no mundo? Além disso, o treinador colombiano disse que a seleção brasileira vai precisar de tempo para se adaptar a essa nova fase. O Brasil sempre teve jogadores muito experientes, como Neymar, Casemiro e outros, que conduziam a equipe, mas agora é hora de os mais jovens assumirem a responsabilidade. Pode ser um processo doloroso no início, mas é uma transição natural. Agora, falando sobre o contexto regional, a rivalidade entre Brasil e Colômbia é algo que não podemos esquecer. Em cada confronto entre essas duas seleções, o nível de tensão é sempre muito alto, e em 2025, isso promete ser ainda mais interessante. Lorenzo, que tem um grande conhecimento sobre a seleção brasileira, mencionou que a Colômbia precisa estar atenta ao que o Brasil está preparando. Ele reconhece que a seleção brasileira, mesmo com todas as mudanças, continua sendo um rival formidável, com jogadores de classe mundial. Em 2025, a Colômbia terá que ser muito estratégica para conseguir resultados positivos contra o Brasil, afirmou. Além disso, Lorenzo deixou claro que, para a Colômbia, é fundamental que a equipe se reforce para essas competições. Ele citou que a Colômbia tem bons jogadores, e que está trabalhando para ser uma seleção mais sólida e competitiva no cenário internacional. Nós sabemos que o Brasil é sempre um desafio, mas temos a confiança de que podemos competir de igual para igual. O importante é sempre focar em nossa identidade e força coletiva, declarou o técnico. Agora, um ponto que Lorenzo tocou que foi bem interessante foi sobre a pressão que o Brasil enfrentará no futuro. O técnico colombiano explicou que para o Brasil não há mais espaço para falhas. A expectativa de vitória é sempre muito grande, e isso gera uma pressão imensa nos jogadores e no técnico. Não existe um Brasil em que a derrota seja aceitável. Por isso, a seleção precisa de muito mais do que apenas talento. Precisa de consistência, precisa de mentalidade vencedora e, acima de tudo, precisa estar focada a todo momento. Então, o que podemos esperar de fato para 2025? Será que, como muitos dizem, a seleção brasileira passará por um ciclo de renovação mais longo e doloroso, ou o talento de seus jogadores mais jovens será suficiente para manter o time no topo? Lorenzo acredita que o Brasil continuará forte, mas com uma fórmula diferente. Ele comentou que a geração de 2025 será mais leve, mais rápida e com um estilo de jogo mais dinâmico. Mas ele também avisou, a seleção brasileira tem que estar preparada para o choque de realidade. Outros times, como Argentina, Colômbia, Uruguai e até o Chile, estarão se reforçando e buscando se tornar mais fortes. O Brasil será pressionado a se manter entre os melhores.